Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Governador Valadares, décadas atrás, quando ainda era um distrito de Peçanha e se chamava Figueira. E quem vai nos ajudar a contar é o historiador Aruf Salmen, autor do livro Sertão do Rio Doce. Nesse livro, temos acesso a vários fatos históricos que ocorreram em Minas Gerais e Valadares. Figueira, atual Governador Valadares, ela começa a se desenvolver com a chegada da Estrada de Ferro, em 1910, quando é inaugurada a estação. Não chegava a 500 habitantes, vai começar a receber pessoas vindas de diversos lugares. A região de Virginópolis, Goiânia, Peçanha, da região de Antônio Dias, Itabira, da região do Espírito Santo, de vários lugares. Então ela começa a polarizar todo o movimento econômico. E na época, a principal atividade econômica era o café e a extração de madeira. E aí a estrada de ferro era fundamental, porque pela estrada de ferro que era escoado o café que era produzido e era escoado as toras de madeira. Como toda história tem seus mitos, por aqui não foi diferente. Entre os nomes dados à cidade antes de ser emancipada, Aruf explica como realmente foi. Em 1922, tem um decreto estadual que manda tirar o nome dos santos de diversos distritos e municípios mineiros. Então, nesse decreto fala que Santo Antônio de Figueira passa a chamar Figueira. Só que Figueira nunca chamou Santo Antônio de Figueira. A paróquia é Santo Antônio, né? O santo devoto do lugar é Santo Antônio, por causa dos padres capuchinhos, que eles que vinham, né, de Tambacuri, porque lá que estava o seminário deles, estava a sede de atuação deles em toda a região, e eles que vinham fazer celebrações das missas aqui e fazer assistência aqui. E quando emancipou como município de Figueira, cidade de Figueira. Depois que eles vão mudar para Governador Valadares. Então, um nome que sempre existiu, mesmo quando não era distrito ainda, portanto não tinha a vila. E depois, quando criou o distrito, a vila passou a chamar Figueira. Então, esse foi o nome que vem lá do século XIX e permanece até eles mudarem para o nome de Governador Valadares. Até a década de 30, a economia cresceu rapidamente devido ao movimento de pessoas e mercadorias de toda a região. Foi criado, então, o Partido da Emancipação. Otávio Soares teve um papel importante. Inclusive, em 1930, ele manda fazer um recenseamento da população. É por isso que a gente sabe que tinha pouco mais de 2.000 habitantes. E aí ele organiza junto com Gil Pacheco, que também era importante fazendeiro aqui, e era o representante do Banco do Brasil, né? Não tinha agência, então ele era o agente bancário aqui. E outros, né? Justino da Conceição, que era um agrimensor, engenheiro do Estado, da repartição de terra, que fazia a medição de terra para o processo de legitimação e obtenção de propriedade das terras devolutas. Então essas pessoas se juntaram e formaram um partido da emancipação para trabalhar, né, para a formação do município de Figueira. Esse movimento é bem sucedido. Quem estava no governo era Benedito Valadares, era o Estado Novo, Getúlio Vargas no poder. Na maioria dos estados eram interventores que estavam no comando, não tinha eleição e tudo, e Benedito Valadares é o único que tinha se conservado como governador, tá? Porque Minas foi importante no apoio para a formação do governo na era Vargas, né? Foi Minas e o Rio Grande do Sul. Quando consegue a emancipação, em dezembro de 1937, aí é implantado o município em 30 de janeiro de 1938. Aí faz toda a cerimônia, aí forma-se o município de Figueira. No final de 38, por causa de um movimento de algumas pessoas, aí o Gil Pacheco foi contra, outros foram contra, houve assim uma ideia de que se colocasse o nome de Governador Valadares, em homenagem ao Benedito Valadares, o Benedito ia, né, Santo Benedito, haja Benedito, tem 10 expressões com o nome do Benedito, ele é uma figura muito folclórica, que o Benedito Valadares iam trazer vantagem para Valadares.
Mas a homenagem foi para isso, foi para puxar a sardinha, para ver se conseguia alguma coisa, que nunca veio. Com a emancipação, a cidade vivenciou um período de grande expansão na década de 40 e 50. Primeiro, a construção da Rio Bahia, que vai ligar essa região com o Rio de Janeiro e com São Paulo. Então, com isso, vai desenvolver a atividade da pecuária, que passa a ter uma importância enorme para fornecer carne, né, para abastecer os frigoríficos do Rio de Janeiro. Ou seja, o gado saía daqui em caminhão, não precisava ir mais a pé. Antes, o gado era levado a pé até Campos, chegava magro, desgastado e era muito arriscado, com perdas no caminho. Também aqui vai começar a chegar, né, aqueles interessados em explorar a floresta, que são as serrarias. As serrarias vão se multiplicar, não só em Governador Valadares, mas em todas as localidades aqui do entorno. Em Governador Valadares vai centralizar o maior número de serrarias, mas também vai se instalar a siderurgia. Se instala não aqui, mas onde é hoje Monlevade, a Belgo Mineira, com uma grande siderúrgica, a maior siderúrgica da América Latina, a produzir aço com carvão vegetal. Depois vai instalar, onde é Timóteo hoje, a Acesita, mas vão instalar dezenas de usinas siderúrgicas de ferro-gusa. Em Governador Valadares vão instalar 3 usinas siderúrgicas de ferro-gusa, que vão usar o carvão vegetal. Então a floresta começa a ser explorada para madeira de lei, jacarandá para exportação, a peroba e outras madeiras nobres para o mercado interno, e também para a produção de carvão, para atender as siderúrgicas, e também principalmente lenha, porque nós temos que lembrar que ainda não havia o botijão de gás, não havia o fogão a gás. Todo esse crescimento chamou tanta atenção que fez com que Valadares se tornasse a princesinha do Vale. E na década de 50 foi fotografada por Câncio de Oliveira, um famoso fotógrafo de Belo Horizonte. E é interessante que ele fotografa Governador Valadares em 1951 como se estivesse fotografando um modelo, né? Uma bela modelo, né? E ele fotografa a cidade de todos os ângulos. Mas em algum momento ele não fotografa Ibituruna. Ibituruna não aparece nessa Valadares do Câncio, nessas fotos. O que aparece é só a cidade, porque o que chamava atenção, o centro da atenção era a cidade em si mesmo. E Governador Valadares vai se tornar o centro comercial de tudo isso. De acordo com a Aruf, o ano de 1958 é o momento mais importante de toda a história de Governador Valadares. O momento que a cidade está no seu máximo esplendor é exatamente o seu 20º aniversário. Ou seja, 20 anos depois, né, da emancipação, aquela pequena vila, né, já era uma cidade importante, uma das mais importantes cidades de Minas Gerais e do país. Então o próprio símbolo, né, o monumento da Praça do 20º, um movimento modernista, fantástico, é o mais belo monumento que a cidade tem, demonstra isso. E quando você anda pelas ruas centrais da cidade, você vê as casas, construções, você pode perceber que são construções modernistas. Ou seja, era o momento do Brasil que estava se desenvolvimento, dos anos dourados, da construção de Brasília. Valadares estava nesse movimento. Depois da década de 60, vários fatores influenciaram no desenvolvimento de Valadares, como problemas socioambientais, fechamentos de serrarias, falta de emprego e, consequentemente, a imigração para outras cidades e países. Uma outra indústria que teve um papel importante, que era a indústria da mica, também vai fechar. Então esses empreendimentos, o capital começa a deixar essa região. Vai sofrer indiretamente porque todo o entorno dela vai se empobrecer, vai se esvaziar, vai perder população, vai perder investimento, vai perder capital. Frigoríficos que o Governador Valadares tinha, porque ele já não mandava mais carne para o Rio, ele aqui produzia, né, e daqui saía para o Brasil e daqui saía para a Europa, porque aqui exportava carne para a Europa, a nossa carne ia para a Europa. Então, essa pecuária também entra em decadência, esses frigoríficos fecham, porque com o fim da floresta, com o esgotamento dos solos, esgotamento dos recursos hídricos, pela forma como nós tratamos a natureza, a nossa despreocupação em relação à natureza trouxe como consequência
né, a perda da sustentabilidade. Então é preciso pensar que a região que teve um papel importante para a industrialização do Brasil, que contribuiu para essa industrialização do Brasil, né, demanda uma ação do governo do Estado de Minas, do governo federal, para que essa região receba, de fato, os benefícios que a inclusão na Sudene traz. Ou seja, que ela possa receber e ter apoio e ter para desenvolver projetos que possam promover seu desenvolvimento.